caso persista com essa analogia. Então, meu companheiro, a questão complica caso persistirmos com essa analogia. Então, se dá para eu colocar ali caso, não é pronome. Vocês, inclusive, perceberam a pegada da ideia. Se persistir, aí sim. Aí você vai complicar a questão. Então, a pegada é de valor de condição. Se tem um valor de condição, não é pronome. Se tem um valor de condição, é uma conjunção subordinativa adverbial condicional. Então, o gabarito não é a, porque ele quer aquela que foi classificada corretamente. Ele botou pronome, não é pronome, é conjunção. Conjunção condicional. Agora, letra B. As fronteiras entre ciência e religião meio que se misturam. Opa! Elas se misturaram. Então, pratica e sofre. Quando a gente pega ciência e religião meio que se misturam, você até pode pensar assim: tem o pronome reflexivo e tem o pronome recíproco. Na gramática tradicional, eu tenho 3 vozes verbais. Eu tenho a ativa, a passiva e a reflexiva. Então eu digo assim, ó. Pedro feriu-se com a faca. Eu te pergunto, quem praticou a ação de ferir? O Pedro. E quem sofreu a ação de ser ferido? O próprio Pedro. Então Pedro, ele pratica uma ação e ele sofre o reflexo de sua ação. Então, portanto, eu chamo de voz passiva reflexiva e chamo esse camarada aqui de pronome reflexivo. Aí você vai falar assim: Sidney, mas na escola eu aprendi uma tal de voz recíproca. Isso existe? Existe, meu companheiro. Só que para a gramática tradicional tem 3 vozes: ativa, passiva e reflexiva. A recíproca, na verdade, ela é uma extensão da reflexiva. Eu coloco aqui, ó, Pedro e Joana se beijaram. Então é claro que a base é reflexiva, porque o Pedro pratica e sofre. A Joana pratica e sofre. Só que aqui não é mais um processo de reflexo apenas. Aqui é um processo de simultaneidade, de reciprocidade. É um processo mútuo. Então aqui o Pedro beija a Joana e é beijado. A Joana beija o Pedro e é beijada. Então qual é a diferença da reflexiva para a recíproca? O número de agentes. Quando eu tenho o processo reflexivo, eu só tenho um agente. Então, Pedro feriu-se com a faca. Ele, um agente, pratica a ação e ele sofre o reflexo de sua ação. Por isso que é um pronome reflexivo. Agora, quando eu digo Pedro e Joana se beijaram, tem 2 agentes. Então, é um processo recíproco, porque para haver reciprocidade, tem de ter 2 elementos. Aqui no caso, ó, quando ele coloca, deixa eu apagar aqui que ficou poluído, né? Quando ele coloca que as fronteiras entre ciência e religião meio que se misturam, aqui, galera, é um processo reflexivo, porque são as fronteiras que se misturam. Você até poderia pegar, opa, mas então eu posso idealizar como processo recíproco também, porque não é só um elemento, são as fronteiras que se misturam. Quem é que pratica a ação de misturar? As fronteiras. Quem é que sofre a ação? As fronteiras. Então aqui eu tenho um pronome reflexivo. Então, meu companheiro, se está botando pronome, tá certo. Viram? A banca adora classes gramaticais e adora pronome, hein? Olha aqui mais uma vez. E depois eu vou relatar a vocês quais são os principais pronomes a serem estudados, ok? Então vamos lá, ó. Gabarito, então, letra B de bola. Agora olha a próxima questão. Se bem que é importante lembrar que não é o único. Vamos lá. A gente acabou de estudar na questão 4. Olha aqui. Se bem que.
Ele está dizendo que é pronome. A gente já sabe que é uma conjunção subordinativa adverbial concessiva. Se é concessiva, não é a resposta. Detalhe, é uma conjunção. Agora, letra D. Como surgiu se nada existia antes? Se nada existia antes. Esse se aqui, ó, se nada existia antes, ele mais uma vez é uma conjunção condicional. Então, o camarada está dizendo que é pronome interrogativo. Pronome interrogativo não é assim, né, galera? Pronome interrogativo é quando o camarada tem aqueles termos quem, que, onde e com a ideia interrogativa. Esse se aqui é uma conjunção condicional. Ele não está dentro daqueles ambientes. Letra E. Como surgiu a primeira entidade viva? Se nada vivo havia. Ó, como surgiu a primeira entidade viva se nada vivo havia? Mais uma vez, se nada vivo, olha a questão da condição. Então, mais uma vez, eu tenho uma conjunção condicional. Ele diz que é um índice de indeterminação do sujeito. Vamos lá, volta aqui comigo, ó. Já que ele trabalhou as funções do ser, ele está mostrando que trabalha a conjunção subordinativa condicional. Ele está mostrando que trabalha pronome reflexivo e ele está mostrando que vai trabalhar um pronome, um índice de indeterminação do sujeito, que está aqui, ó, foi assim que ele botou, ó, índice de determinação do sujeito. Mas volta comigo, ó. Isso significa que ele pode cobrar também PA. E aí você vai pensar no verbo mais o pronome ser. Quando é condição, você vai notoriamente perceber o valor da condição. O camarada está criando uma condição para a realização de alguma coisa. Quando for um pronome reflexivo, você também vai perceber facilmente. Agora, e quando for PA ou PIS, em quem eu tenho que me concentrar? Eu tenho que me concentrar no verbo. É no verbo que eu tenho que me concentrar. Então, se for um verbo transitivo direto, ou um verbo transitivo direto e indireto mais o pronome ser, eu aqui agora terei uma PA. O que é uma PA? É uma partícula apassivadora. Então, vai pedir um sujeito paciente. Se tem PA, tem partícula passivadora que pede o sujeito paciente. Se tem sujeito paciente e o verbo é com o pronome ser, é porque esse pronome ser é um pronome apassivador. Agora, e se forem outros verbos? Se for o verbo transitivo indireto, o verbo intransitivo, o verbo de ligação, ou até mesmo o verbo transitivo direto, mais o objeto direto preposicionado, mais o pronome ser, agora eu terei o que a gente chama de pronome de indeterminação do sujeito. E aí, dependendo do autor, pode ser pronome de indeterminação, pode ser símbolo de indeterminação, pode ser partícula de indeterminação, pode ser índice de indeterminação. A banca OCP chamou de índice de indeterminação. Mas no final das contas é a mesma coisa, índice, símbolo, partícula, pronome, tanto faz. É para indeterminar o sujeito. Então aqui eu tenho um sujeito indeterminado. Por que isso é importante? Primeiro, a banca vai cobrar funções do ser. Isso é certo. Agora, isso também influencia na concordância verbal. Porque é o seguinte, se eu tenho um sujeito paciente, qual é a máxima da regra da concordância verbal? O verbo concorda com o sujeito, não é? A gente até sabe que o verbo concorda com o núcleo do sujeito, mas aqui a gente vai pegar o sujeito, o núcleo do sujeito, e vai concordar com o verbo. Então, se o sujeito está no singular, o verbo vai ficar no singular. Se o sujeito está no plural,
o verbo vai ficar no plural. Agora, e se o sujeito é indeterminado? E eu tenho um verbo mais um pronome ser, esse pronome de indeterminação do sujeito, esse índice de indeterminação do sujeito. Esse verbo vai concordar com quem? Ele não tem com quem concordar. Então é por isso que ele fica na terceira pessoa do singular. Então quando você lê lá na gramática que o verbo na terceira pessoa do singular mais o pronome ser pode caracterizar um sujeito indeterminado, não é qualquer verbo não, são estes verbos aqui, ok? Tranquilo? Agora, quais são as principais estruturas que a prova cobra? São as estruturas do verbo transitivo direto e do verbo transitivo indireto. Vou mostrar para vocês aqui agora rapidinho, ó. Deixa eu apagar aqui. São estruturas cristalizadas, estruturas bem conhecidas da gramática. Eu coloco assim, ó, precisa-se de enfermeiras e vende-se casa. São essas duas estruturas. Pensa comigo, macete, bizu. Se depois do pronome ser tiver uma preposição, é impossível que essa estrutura depois do verbo seja sujeito, porque a gente jamais terá um núcleo de sujeito preposicionado. Então eu já matei que aqui não é PA, eu já matei que aqui é PIS. Mas pensa na estrutura do verbo. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Beleza, pediu um complemento. Mas além do complemento, o que apareceu ali no meio? Uma preposição. Então eu tenho um verbo transitivo indireto. Verbo transitivo indireto mais pronome ser. A gente tem o chamado aí pela banca índice de indeterminação do sujeito. Ou pronome de indeterminação do sujeito. Tanto faz. E aí, nessa hora, está me mostrando que o sujeito é indeterminado. Mas tem algo aqui, ó, para eu poder classificar. E eu vou classificar. Já que o verbo é transitivo indireto, ele pede um objeto indireto. Até aí tudo bem, né? Agora, vende-se casa. O aluno, ele pensa assim. Ali também é a mesma coisa, tá certinho, ó, porque vai ter mais uma vez um índice de indeterminação do sujeito. Afinal de contas, o sujeito também é indeterminado. Se na primeira frase precisa-se de enfermeiras, eu sei que alguém precisa, mas eu não sei quem, então eu sei que alguém está praticando uma ação, eu só não consigo identificar. Sujeito indeterminado. Vende-se casa, ué, que tem alguém vendendo, eu sei, mas eu sei quem é que está vendendo, não sei, então sujeito indeterminado. Mas não é, porque aqui, ó, este pronome ser não é um pronome de indeterminação. E por que eu sei? Porque o verbo é transitivo direto. Quando eu tenho um verbo transitivo direto, afinal de contas, quem vende, vende alguma coisa, mais o pronome ser, eu tenho uma partícula passivadora. E se tem partícula passivadora, tem o quê? Sujeito. Lá na gramática, eles normalmente pedem, caso você veja um verbo com pronome ser, para saber se é voz passiva, por exemplo, passar a frase para a voz passiva analítica. Como assim? Quando a gente pega a voz passiva, teoricamente é aquela na qual o sujeito sofre a ação. Ela tem uma divisão primária. Ela tem a estrutura de voz passiva sintética, que é menor, verbo mais pronome, que a gente até pode chamar de voz pronominal, e tem uma maior, que é a voz passiva analítica, composta de uma locução verbal, em que eu terei um verbo auxiliar, que vai ser o verbo ser, mais um verbo principal, que será o verbo no particípio. Tranquilo? Agora, dá ou não dá para dizer a casa é vendida? Claro que dá. Tanto é que se eu colocar assim, ó, vende-se casas, a estrutura está errada. Não é sujeito indeterminado. Aqui eu tenho um sujeito determinado. Casas é sujeito. Tanto é que dá para dizer casas são vendidas. E se dá para dizer casas são vendidas, quem é o sujeito nessa estrutura? É a palavra casas. Se a palavra casas é sujeito aqui, é porque ali também é sujeito. Porque na hora que eu consigo passar uma frase que tem o pronome ser para a voz passiva analítica, é a demonstração de que aquela frase com o pronome ser está na voz passiva sintética. E se casa é o sujeito, o verbo tem que concordar com o sujeito. Como agora eu botei casa no plural, casas, o verbo tem de ir para o plural. Vendem-se casas. Então fica a dica, tá, meu amigo, meu companheiro? Minha companheira também, né? Então vamos lá. Então, depois dessa, volta aqui comigo. Gabarito, sem sombra de dúvidas, a gente já deu, né? Gabarito, letra B de bola. Então, marquei aqui a B de bola.
Foi. Vamos para a próxima. Sexta questão. Olha, questão boa, hein? Questão de concordância verbal. O fragmento em que a concordância verbal não está de acordo com o padrão culto da língua é... Galera, olha que bacana. A banca, ela é bem objetiva nesse aspecto. Ela não colocou simplesmente concordância, porque aí ela abre um leque. E aí, meu irmão, ela pode te arrebentar. Essa é a verdade. Ela direcionou concordância verbal. Você já sabe o que você está procurando. Assim como quando ela coloca concordância nominal, você já sabe o que você está procurando. Quando a gente tem a concordância nominal, é a relação entre o nome e seus determinantes. Quem é o nome? É o substantivo. Então eu tenho de ficar de olho no substantivo para ver o que está em volta dele ali, se está obedecendo. Agora, na concordância verbal, não é a relação entre o verbo e o núcleo do sujeito? E eu tenho de saber isso. Tenho de saber. Porque se eu pensar que é entre o verbo e o sujeito, o camarada vai me arrebentar. Essa é a verdade. Ele pode colocar uma frase grande demais, um sujeito enorme com várias palavras no plural, vai deixar o verbo no plural e você vai aceitar. Mas e se o núcleo do sujeito estiver no singular? Não importa que tenhamos várias palavras no plural. Se o núcleo está no singular, o verbo tem de ficar no singular. Então acompanha aqui comigo rapidinho, ó. Eu tenho aqui a estrutura principal da língua portuguesa, que é o sistema SVC. Como é que eu faço, por exemplo, para saber quem é o sujeito? Eu olho para o substantivo que está ali? Não. Eu vou procurar por quem? Pelo verbo. Então, achei o verbo. Aí agora o que eu faço? Eu pergunto a ele quem é o sujeito. Sempre quem ou o que. Então, quem é o sujeito? Aí ele vai me responder. E nesse momento, eu acabei de resolver a questão de concordância verbal. Essa é a verdade, meu companheiro. Então, coloca aqui, ó. O choro das crianças inocentes nos comovem. Olha só como é que eu fiz aqui, ó. O choro das crianças inocentes nos comovem. Meu companheiro, parece que está certo, mas está certo não. Como é que eu descubro se a questão de concordância verbal está certa ou errada? Eu sempre vou procurar pelo verbo primeiro. É aí que eu vou matar a questão. Aqui que está o verbo comover. Aí eu pergunto a ele, quem ou que nos comove? Aí você vai perguntar assim para mim, ué, Sidney, o verbo está no plural, como é que a tua pergunta foi no singular? Eu ainda não sei quem é o referente, pode ser uma pegadinha, pô. Se eu não sei quem é o referente ainda, eu não sei quem é o sujeito. Então, quem ou que nos comove? O choro das crianças inocentes. Quem é o núcleo do sujeito? Aí você vai dar mole. Crianças, Sidney, é a palavra mais importante. Não pode dar esse mole, meu companheiro. Crianças está preposicionado. O núcleo do sujeito é sempre o substantivo sem a preposição. Então, o núcleo aqui é a palavra choro. E quem é que verdadeiramente vai concordar com o verbo? É o núcleo do sujeito. Como o núcleo está no singular, o verbo fica no singular. Então, o que verdadeiramente comove é o choro. Então, o choro das crianças inocentes nos comove. Essa é a frase correta. Então, agora, sem sombra de dúvidas, não tem como você dar mole na questão de concordância verbal. Assim espera. Então, vamos lá, ó, venha comigo. Então ele diz aqui, ó, o fragmento em que a concordância verbal não está de acordo com a norma padrão. Ele quer a errada. Letra A, pressupõe uma série de conceitos e extrapolações para fazer sentido. Vamos lá. Essa questão aqui, é óbvio, é uma questão de gramática atrelada ao texto. Tem um texto enorme para essa prova. Eu só não copiei e botei aqui, fiquei lendo porque ia ser uma perda de tempo. Só que essa questão aqui, ela precisa de um pedacinho, porque é o seguinte, apresentou uma série de. Aí provavelmente, se você fez a turma de teoria comigo, você estudou lá na parte de
concordância verbal as expressões partitivas ou núcleos coletivos, em que a gente sabe que quando a gente tem uma expressão partitiva e a gente especifica, a gramática permite dois tipos de concordância, tanto a atrativa quanto a gramatical. Então eu digo a maioria dos alunos. Eu posso colocar a maioria dos alunos passará, ou então a maioria dos alunos passarão. Quando eu digo a maioria dos alunos passará, eu fiz uma concordância gramatical, que é aquela baseada na soma, em que o verbo concorda com o seu referente. É óbvio que se o referente está no singular, o verbo fica no singular. Se o referente está no plural, o verbo fica no plural. Se eu tenho dois ou mais referentes, o verbo também obrigatoriamente fica o quê? No plural. Agora, quando eu coloco a maioria dos alunos, isso deu meu sujeito. Agora, quem é o núcleo? Maioria. Ah, mas não pode ser alunos não? Não, porque está preposicionado. Então, o verbo está concordando com o núcleo do sujeito. Isso é uma concordância gramatical. Mas, quando eu digo a maioria dos alunos passarão, isso é uma concordância atrativa. Porque a gramática entende que a palavra alunos é semanticamente muito importante para a gente. Afinal de contas, agora a gente sabe que maioria é ali. É a maioria dos alunos. Então, a gramática permite uma concordância atrativa em que o verbo concorda automaticamente com o elemento mais próximo. No caso, aí, o núcleo do especificador, que é alunos. Então, eu digo a maioria dos alunos passarão. Só que é o seguinte, se eu colocar a maioria do povo, por mais que eu possa ter uma concordância atrativa e uma gramatical, e os dois elementos indiquem coletividade, ambos estão no singular. Então, só posso colocar a maioria do povo passará. É impossível colocar a maioria do povo passarão. Só que é o seguinte, aqui não é esse caso. Porque aqui o verbo pressupor, né? O pressupõe ali, ele tem um sujeito. Quando eu digo assim, esse é apenas um modelo que pressupõe. Então, o que é que pressupõe? Um modelo. Então, está concordando aqui, ó, com um modelo. Essa é a pegada. Por isso que fica no singular. Porque está concordando com o antecessor aqui, ó, com o antecedente. Então, essa estrutura aqui, ó, uma série de conceitos e extrapolações, não tem nada a ver com o verbo. É a outra estrutura. Então, aqui, obrigatoriamente, o verbo fica no singular. Está correto, tranquilo. Agora, volta comigo aqui. Vamos dar uma olhada nas outras. Eu digo assim, ó. O processo da cosmologia e da astronomia levaram a um conhecimento sem precedente. E aí, olha só, se você não ficar atento, você vai errar. O cara visualiza cosmologia e astronomia, aí ele pensa, levaram. Só que olha só, tá a cosmologia, tá a astronomia? Não, ó, tá da cosmologia, tá da astronomia, são termos preposicionados, jamais poderiam ser núcleo de sujeito, jamais. Agora, diz para mim, quem foi que levou? Foi o progresso. O progresso da cosmologia e da astronomia, ó, progresso é um núcleo, levou a um conhecimento sem precedente. Então aqui, o verbo não pode ficar no plural, porque o núcleo está no singular. Então, o verbo tem que ficar no singular. Essa daqui é errada. Então, gabarito, letra B de bola. Vamos dar uma olhada nas outras. Letra C. Modelos da origem cósmica usam a bizarrice dos efeitos quânticos para explicar o que parece ser inexplicável. Então, quem é que usa? Os modelos. Então, certinho. Núcleo no plural, verbo no plural. Letra D. A prerrogativa da ciência é criar explicações sem intervenção divina. Então, ó, o núcleo, o sujeito, a prerrogativa da ciência. O núcleo, prerrogativa, está no singular, então o verbo no singular. Letra E. Existe uma continuidade nessa história que podemos traçar até a primeira entidade viva. O verbo existir, ele é um verbo pessoal, então ele tem sujeito. Inclusive, ó, é uma boa para a gente poder trabalhar. Já que ele colocou o verbo existir, significa que ele pode usar o verbo haver também. Então você tem que ficar ligado nisso. A gente faz uma revisãozinha rápida aqui agora, ó. Eu coloco assim, ó, o verbo haver. Esse camarada cai muito em prova, então tem que ficar ligado. O verbo haver, no sentido de existir,
ocorrer e acontecer, ele é o chamado verbo impessoal. O que é um verbo impessoal? É um verbo que não tem uma pessoa para concordar, portanto caracteriza uma oração sem sujeito. Ele vai ficar no singular. Então eu coloco aqui, ó, havia livros na estante. O verbo haver no sentido de existir é verbo impessoal, caracteriza oração sem sujeito. Portanto, livros jamais seria o sujeito. Nesse caso, o verbo é um transitivo direto e o elemento relacionado a ele é um objeto direto. Mas e se eu cismar de utilizar o existir, o ocorrer e o acontecer? Eles são iguais ao haver? Não. Apenas o haver, no sentido de existir, ocorrer e acontecer, é impessoal e caracteriza oração sem sujeito, ficando, portanto, no singular. Mas o existir, o ocorrer e o acontecer são verbos pessoais. Isso significa que eles têm uma pessoa para concordar, significa que eles têm sujeito. Então, se eu botar o verbo existir aqui, vai ficar assim, ó. Existiam livros na estante. Aí agora, livros passou a ser o quê? Sujeito. Tanto é que concorda com o verbo. Se colocar na ordem direta, livros existiam na estante. E aqui o verbo, obviamente, é intransitivo. Agora, e o na estante? Nas duas situações é um adjunto adverbial de lugar. O que eu quis mostrar com isso? Que quando eu tiver o verbo existir, ele tem sujeito. Se o núcleo estiver no singular, o verbo vai ficar no singular. Se o núcleo estiver no plural, o verbo vai ficar no plural. Agora, se a gente usar o verbo haver no sentido de existir, ele obrigatoriamente fica no singular. Eu jamais poderia dizer haviam livros na estante. Ok? Tranquilo? Então, depois dessa, a questão agora ficou tranquila. Então, aqui, quando ele coloca existe uma continuidade nessa história, o verbo fica no singular realmente. Mas se eu colocasse umas continuidades, aí eu teria de colocar existem umas continuidades. Ok? Tranquilo? Belezinha? Então foi. E se eu botasse o verbo haver no singular, eu colocaria há uma continuidade. E se eu colocasse umas continuidades? Eu colocaria há umas continuidades. O verbo haver, sim, fica no singular. O existir tem um sujeito. Então, matamos aí. Agora a gente vai para a próxima questão, que é a questão 7. Acompanha aí comigo, ó. Tá aí. Não será mantida a gramática do texto se a expressão, e aí olha só que bacana, a continuidade da própria questão, ou seja, na verdade, do próprio enunciado, do próprio comando da questão, está nas alternativas. Então o camarada meio que fica perdido na hora que ele lê o iniciozinho, mas depois ele mata o resto aqui. Então, ó, não será mantida a gramática do texto se a expressão duma for substituída por de uma, em surgido de uma flutuação. Galera, o que é o duma? É o de mais uma. Então, ó, surgido de uma flutuação. Tá perfeito, tá tranquilo, tá certo. Mas ele quer a errada, não será mantida. Letra B. Tal como for substituída por assim como, em tal como você e eu. Então, notoriamente, tem um valor comparativo. Tal como você e eu. Eu estou fazendo uma comparação aqui agora. Aí eu boto assim, ó. Assim como você e eu. Estou mais uma vez utilizando uma estrutura comparativa, tá certo? Letra C. Por isso que for substituída por isso, em por isso que muitos físicos, blá, 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 blá. Aí eu colocaria por isso, muitos físicos, blá, 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 blá. Essa estrutura aqui, ela é completamente desnecessária. Ela é expletiva. Dá para eu tirar. Não vai fazer a menor diferença. A ideia vai ser mantida. Vai ser mantida. Poderia ser uma ideia de explicação, poderia ser uma ideia de causa. Vai ser mantida. Agora, letra D. Devido a uma
for substituída por devido a uma compensação. E aí pensa comigo. Quando eu uso a palavra devido, quando eu uso esse nome sempre exige a preposição a. Devido a isso, devido àquilo, devido a mim, devido a você, devido à situação que está acontecendo, devido a toda a conjuntura nacional, a palavra devido exige a preposição a. Se é uma exigência e a gente tira, a gente provoca um erro de estrutura nominal. Então aqui, ó, tem um erro de regência nominal. Essa é a verdade. Então aqui, ó, não dá para eu tirar a preposição a não. Eu tenho que manter. Como eu tenho que manter, essa estrutura aqui estaria errada. Então gabarito, letra D de dado. Olha a próxima. Como que for substituída por como em como que tudo pode vir do nada. Tira o quê? Como tudo pode vir do nada. Faz diferença aquele quê? Mais uma vez é um quê? Desnecessário, expletivo. Dá para poder tirar da estrutura. Não faz a menor diferença. Então, galera, olha só. A gente tem 15 questões. Nós já fizemos 7. Eu vou dar uma paradinha para você poder descansar um pouquinho, beber uma água, tomar um café. E aí daqui a pouco a gente volta para o segundo bloco, tranquilo? Então vai lá, se hidrata, se alimenta, porque saco vazio não para em pé. Então até daqui a pouco.